Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, ó. Já vai seguindo Edu Futirinhas, Rafael Futirinhas e Futifanatics. Então já saiu quentão lá na Futifanatics. Vai sair mais uma de 500, o link está na descrição no primeiro comentário. E a Futifanatics está fazendo promoções e vai vir a Black Friday aí, mais promoções. E o cupom Futirinhas10 tá rolando até dia 18, então, por causa da Black Friday. Depois ele volta, tá? 10% de desconto na loja toda em compras acima de R$200. E o vídeo? Uma camisa. E o vídeo de hoje vai ser do quê? Jogadores bizarros na seleção brasileira. Jogadores que você não lembra que jogou na seleção. Tem jogador bizarro. bom. Tem. A gente vai fazer goleiro por posição? Posição, tem várias posições aqui. Mas a gente já vai abrir. Pelo goleiro. Ronaldo. O goleiro Ronaldo Careca lá da Band. É. Ele jogou pouco na seleção, ele era bom. Era um ótimo goleiro do Corinthians e tal. A disputa era grande, né? Ele jogou apenas 2 partidas pela seleção brasileira. Uma contra a Alemanha, que eu lembro que ele catou uma bola esquisita. Assim, O Brasil perdeu 2x1 esse jogo, se eu não me engano. Um amistoso contra a Alemanha. Ele foi às pressas pra esse amistoso. Foi em 93, por aí. O Tafarel machucou, aí chamaram o Ronaldo pra jogar. Ele foi lá, jogou e o Brasil perdeu. E outro goleiro também? Acácio. Você lembra do Acácio? Não. O Acácio era um ótimo goleiro do Vasco nos anos 80 e 90. Aí ele era convocado pra seleção brasileira e era titular. Ele foi titular várias vezes. Até um jogo que o Brasil perdeu de goleada pra Dinamarca. E a partir dessa data, o Tafarel assumiu a posição e o Acácio virou reserva do Tafarel. Outro goleiro, inclusive na Copa América de 89. Bizarro. Silvio Luiz do São Caetano. Silvio Luiz do São Caetano. Quem lembra? Ninguém. Quem lembra do Silvio Luiz do São Caetano? Jogou no Corinthians. Ninguém lembra nem do Corinthians. Ele é um ótimo goleiro no São Caetano. É. E ele jogou na seleção brasileira, se eu não me engano, por 5 partidas. Mais que o Ronaldo. Mais que o Ronaldo. Ele era um bom goleiro, É, bem bom. Agora você fala Alessandro, lateral, você vai lembrar de quê? Do Alessandro, campeão mundial pelo Corinthians. Mas não. Eu estou falando do Alessandro, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, você lembra dele? Ninguém lembra, né? Ele jogou até no Botafogo também, e ele foi convocado para a seleção 3 vezes. Você vê. Logo que o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, ele tinha feito um ótimo campeonato, fez sentido. Tava na vitrine. Mas você lembra? Não. Então por isso que é bizarro, porque você não Só lembra do faltava cara. o Alex Mineiro daquele time jogar. Outro que você não vai lembrar, eu tenho certeza, é do Russo. Você não lembra nem do Russo. O Russo jogou muito tempo no Sport, no Vitória, no Cruzeiro, no Santos, nos anos 90. Era um lateral direito bom. Ele jogou 5 partidas pela seleção brasileira na Copa das Confederações de 1997. Você vê. Você lembra dele? Não, eu tenho certeza. Primeiro russo que jogou no Brasil. Já na nossa zaga aqui de bizarrice da seleção brasileira, temos Glauber. Você lembra do Glauber? O Parmeira. Jogava no Palmeiras, ele foi convocado para jogar a despedida do Romário, era a seleção principal. Isso. Em 2005, foi lá, jogou. O Brasil ganhou de Honduras. Um do Cruzeiro também, o Gladstone. Gladstone, isso. Gladstone, que era bom no Cruzeiro, tratado como uma nova joia e tal, acabou não vingando, mas jogou na seleção brasileira também. E outro, Fabiano Heller, que não era ruim. O primeiro Fabista. Sim, ele não era ruim. Mas você lembra do Fabiano Heller na seleção? Não dá, né? Você não lembra do Fabiano Heller na seleção, campeão mundial do Cunha Internacional. E pra fechar nossa zaga bizarra, Odivan, o Central do Brasil, lembra? Que foi o filme da Fernanda Montenegro. Foi quase na época, todo mundo falava que era o Central do Brasil. Mas era um baita zagueiro no Vasco. Mas pra seleção tá bom. E o João Carlos? Lembra o João Carlos, zagueiro do Corinthians? Lembro. Jogou na seleção também. Durval jogou na seleção. Durval foi super clássico dessa América. Mas Deixei jogou, fora, ué. super clássico. Jogou. Mas o João Carlos não. Jogou a seleção principal lá com todo mundo. Tava lá, era do Corinthians. Na lateral esquerda tem aqui o Richarlison, você lembra? O Richarlison não o centroavante. O Richarlison que era do São Paulo. Isso. Ele era volante. E aí jogou uns jogos na lateral esquerda, pima, foi na seleção. Jogou 2 jogos pela seleção. Jogou bem. Como lateral esquerdo. Não jogou mal, não. Foi bem. E o outro? O outro lateral é Gustavo Neri, jogou no Corinthians. Ele Jogou também no foi Santos. bem na seleção, jogou no Santos. Começou no Santos. Gustavo Neri. São Paulo. Pra time ele era bom, mas pra seleção. Werder Bremen. Jogou até bastante na seleção. Jogou, Werder Bremen. Jogou no Fluminense. Jogou no Santo André, que o Fábio Costa quebrou a perna dele. O Richard também jogou no Santo André. E também uma pitadinha de Jefferson do Internacional, que convenhamos, o Dunga convocou ele. Ué, Por quê? Tem a pitadinha de Bruno Cortez também. Bruno Ninguém lembra Cortez. que jogou na seleção. E jogou bem. Jogou bem mesmo. E abrindo o nosso meio campo aqui, o nosso volante, que ninguém lembra, Doriva, lembra? Doriva técnico. Foi campeão com o Ituano, depois todo mundo queria ele, já subiu. Ninguém sabe nem onde tá o Doriva. Ninguém mais quer Doriva. Era um bom volante, jogou no São Paulo, aquele São Paulo forte pra caramba e tal, ele jogou no Middlesbrough, na Inglaterra. E ele foi pra Copa das Confederações de 97 e pra Copa do Mundo de 98, era reserva. Ninguém lembra. Mas ele tava lá. Ele devia ser uma boa pessoa. Aí a gente também tem o Leomar, lembra o Leomar? Que o Leomar é clássico. Que o Leão convocou, que ninguém sabe por quê até hoje. Era do Sport, Copa das Confederações 2001. O Leão falou que convocou lá porque ele era bom. Aí teve gente que falou que era por causa do empresário, não sei o quê. Mais um aqui que eu tenho certeza que você não vai lembrar. Quem? Magrão. Lembra do Magrão que jogou no Palmeiras, São Caetano, Corinthians, Internacional? Isso. Jogou pela seleção brasileira. Mas ele era bom. Era um bom volante. Mas você lembra dele na seleção? Não.
Eu não lembro. Eu vi por causa de Eu pesquisa. lembro Falei, bem de caramba, leve, o Marcão, olha. a seleção é verdade, cara. Jogou um jogo assim como esse de meia que eu vou falar agora. Little Left. Quem? O esquerdinha. Exatamente. Você lembra do esquerdinha na seleção? Ninguém lembra. Você lembra do esquerdinha? Jogaram no São Caetano, que Jogou quase no foi São campeão Caetano. Jogou no brasileiro. Santos também. É. E ele jogou a eliminatória, tá? Não jogou o joguinho na bobo, fase a não. hora do São Caetano. Brasil e Bolívia 6x0 pro Brasil. Ele entrou no segundo tempo, parça. O esquerdinha Então, de pé jogou. esquerdo. Entrou em campo pela seleção brasileira. Outro meio aqui, ó, que jogou na seleção, um campeão mundial. Legal. Fez gol. Gabiru. Adriano Gabiru, Gabiru. todo mundo fala que fica aí na... E no não fol- foi na época do Inter, Fica tá? no folclore, mas não, cara, ele já jogou na seleção brasileira. Não foi na época, foi na época do Atlético Paranaense, que ele era muito bom É. no Atlético Paranaense, ele chegou Era um até a bicho. seleção. Assim como esse outro meia que eu vou citar aqui, o Jackson. Quem lembra do Jackson? Você lembra do Do Jackson? Sport. Do Sport. Jogou no Palmeiras, Do viu? Palmeiras. Ele chegou pra seleção brasileira, jogando pelo Sport, tá? Onde ele foi muito bem, ele era muito bom no Sport mesmo. Era bem. No Palmeiras ele foi bem, mas não tanto quanto no Sport. Todo mundo queria ele, né? Todo mundo, era muito bom jogador. E pra fechar o meio campo aí da seleção brasileira, Cleiton Xavier. Você lembra dele agora? Que ele está perdido por aí? Figueirense, Depois da Palmeiras. volta no Palmeiras foi É. mal. Foi mal, Vitória foi mal. E ele jogou na seleção, a primeira passagem dele no Palmeiras, ele foi convocado junto com o Diego Souza. Foi bem. Mas jogava muito naquela época, É. mas acabou não entrando em campo, só foi convocado. Abriu o sotaque! Esse aqui jogou no Palmeiras, o Leandro, que ninguém nem lembra, eu não lembro. no Japão. E é recente, hein? É recente, ele jogou amistoso contra a Bolívia, E fez gol. entrou e fez gol. E isso um jogo que era o Neymar e o Caralho, isso aí Ronaldinho. sumiu de verdade. O Leandro foi jogar no Japão, se eu não me engano, ele tá no Kashima Antlers do Japão, time do Zico. O Zico tá gerenciando o Kashima Antlers. O Leandro, ele foi convocado com o Palmeiras na Série B. Não é o Leandro Banana, não, hein, Não, galera? o Leandro Banana não jogou na seleção, infelizmente. É, Já perdemos esse poderia. nível. Mas o Leandro, atacante, que era do Palmeiras, foi convocado quando tava na Série É B. o pro Moreninho Palmeiras. ligeiro. É. Que tinha o Moicano. Outro que jogou na seleção, eu tenho certeza que você não lembra, porque o Leandro é recente, você vai falar, Quem? pô, lembro. Gil. Não o zagueiro. Do o Corinthians. Gil. O Gil da Atacante Esfirra. do Corinthians, o Gil da É. Esfirra. Vale tudo o Gil até ser convocado? Vale, pra seleção vale. Ele jogou 6 partidas pela seleção brasileira. Acho que ele fez um gol. Eu lembro que foi aquela vez que o Citadini falava que era o melhor lado esquerdo do mundo. Que É. acho que ele convocou o Kleber, o Ricardinho e o Gil. É. O Gil fez 6 jogos pela seleção, 2 gols no ano de 2003. Ele tava Mais no gol na Corinthians, né? seleção que do resto da carreira toda. Porque o Gil, depois que saiu do Corinthians, ele nunca mais chegou nem perto do que ele foi no Corinthians. Mas mesmo o Corinthians não era nada demais. Não era fenômeno, era bom. É, Agora um cara bom foi pra seleção, calou pro La Bombonera. mas ele não era um cara de seleção, que é o Yarley. Em 2007 ele foi Yarley era convocado. bom, mano. Ele já tinha acho que 31, 32 anos, ele foi convocado pra seleção em 2007. Até no Corinthians Pra ter velho ele uma fez uma chance. fumaça. Fez, ele era bom. Outro que você não vai lembrar, e que era bom, hein? Era nosso vizinho, Rafael. É, eu vi ele no McDonald's, fiquei triste. É, Rodrigo Fabri. De chinela. Jogou algumas partidas pela seleção brasileira em 1997. Fez gol de falta. Fez. Ele era bom, cara. O cara foi pro Real Madrid, né? Foi pro Real Madrid, Atlético, Madrid, Grêmio, jogou bem no Grêmio. Jogou. Mas depois de São Paulo. Eu lembro que o São Paulo tava tão bem numa época que a torcida do São Paulo botou ele como revelação do brasileiro. Só pra Porra, ganhar um só título. pra ganhar um título. Nem jogou. Que vergonha. Mas tava lá. Rodrigo Fabri na seleção brasileira. E abrindo os centravantes da seleção que você não lembra, Magno Alves, o velho, Magnata. capaz de estar jogando ainda com 70 anos. Um dos maiores artilheiros em atividade no Ele futebol. tava no Flu, será, na época? Eu acho que na época tava no Fluminense. Ele foi convocado para jogar a Copa das Confederações de 2001, que tinha grandes pérolas. Robert, Washington, Coração Valente. Porque o Leão só podia convocar jogador que tava jogando no Brasil na época. E aí o Magno Alves foi pra esse time e bom. foi titular ao lado do Washington, Coração Valente. Mas ele era bom, mas não deu certo na seleção. Assim como o Kleber. O Kleber que ninguém Não lembra. é o gladiador, tá? Não. É o Kleber que jogou no Palmeiras, inclusive o Marcelo do O falou. Nossa, como é ruim de bola o Kleber, cara. Ainda temos o craque, o ídolo, o gênio. O craque Neto? Não, Ele foi. foi, mas já jogou na Jogou no seleção. lugar do Pelé. Mas o Afonso Alves, cara, porque o Afonso Alves, por mais que você se lembre, ele virou uma mística em torno desse cara, porque ele conseguiu fazer 37 gols em 34 jogos pelo Rio. O Riven. E aí ele foi pra seleção com méritos, porque ele fez 34 Na Europa. 37 gols em 34 jogos. Vamos ver o que dá. E aí ele não Aí não deu, né? deu, né? É muito triste. É muito triste. E quem seria a capa desse time? Quem seria o capitão? O Ismael! O Ismael. Tem o Ismael ainda. O Ismael que jogou esses dias aí, pô. Tiriças da seleção brasileira. Nossa tá senhora. Bom? Na Puta capa merda. a gente vê o que a gente Botar o craque Neto, Rafael, pra você na na capa. capa, bora. Bizarros na seleção. Craque Neto.